Bom, em primeiro lugar, esse tipo de debate, ele acontecia quase que naturalmente, há algum tempo atrás. Houve um retrocesso da consciência dos trabalhadores em relação às questões que dizem respeito à luta internacional da nossa classe. Então, o que nós estamos fazendo aqui, em larga medida, é nadar contra a corrente. Vocês imaginam, num momento como esse, em todos os recantos dessa cidade, os partidos tradicionais estão correndo desesperadamente atrás do voto, porque a eleição é domingo. E nós estamos discutindo aqui a crise econômica na Europa e lançando uma revista que trata do que está acontecendo na Síria, na Espanha. Então, nós estamos nadando contra a corrente. E queria saudar em particular, queria saudar todos, mas em particular os operários que estão aqui, que saíram dos canteiros de obra depois de um dia insano de trabalho, estão aqui resistindo contra o cansaço que eu sei que nesse momento se abate sobre o corpo de cada um deles. Eu queria, em particular, agradecer a presença desses operários que estão aqui. Você imagina que um operário que entrou no canteiro de obra às 6 horas da manhã, tomou banho lá no canteiro de obra, trocou de roupa no canteiro de obra e veio direto aqui para a UES para discutir sobre crise econômica, sobre Espanha. Então eu queria saudar particularmente a cada um desses trabalhadores. Segundo, em relação às perguntas que foram colocadas, eu vou tentar rapidamente tocar em alguma delas. Sobre o que o Herbert colocou, é importante ver como a burguesia trabalha. Eu falei até aqui que a burguesia procurava trabalhar a dispersão das lutas, a divisão das classes, da classe trabalhadora e das suas lutas. Olha só, o Herbert mesmo na pergunta dele já sinalizou isso. Você imagina, o cara diz, olha, a culpa de você não ter emprego é do imigrante que veio para cá. Você imagina na França, o governo Sarkozy, até recentemente era o governo da França, era o governo Sarkozy, o que é que ele dizia? Que o imigrante que vinha da África, ele tomava o emprego do trabalhador francês, ia jogando um trabalhador contra o outro. E olha que esse é um movimento forte na Europa, porque quando você fala de polarização não é só um espaço de possibilidades para a esquerda, mas abre-se também um espaço de possibilidades para a extrema-direita. Para vocês terem uma ideia, na França, nessa eleição agora, que ganhou a social-democracia lá na França, agora, a Frente Nacionalista, que é uma organização de extrema-direita, ela obteve 18% dos votos. 18% dos votos, extrema-direita na França. Agora na Grécia, essa Aurora Dourada, ela obteve quase 7% dos votos. E ela é neonazista. Neonazista. Quase 7% dos votos na eleição. Você imagina o cara dizendo, eu sou racista, eu sou da extrema-direita, eu quero expulsar os imigrantes daqui. E quase 7% dos eleitores votaram nesse partido. Então a polarização significa espaço à esquerda, espaço também à direita. É bom que a gente veja a polarização com todas essas contradições. Um pouco assim do que a Camila falou, há uma contradição entre a luta e a consciência. Os trabalhadores lutam, mas a consciência, ela não tem acompanhado no mesmo nível essa ação. Eu digo isso em relação inclusive à juventude. Se você pegar um movimento como o 15M da Espanha, ele é majoritariamente formado por jovens. E tem outra divisão que é muito explorada hoje na Europa. A divisão entre
a classe trabalhadora mais antiga e a classe trabalhadora mais jovem. Porque a classe trabalhadora mais antiga, ela ainda tem aqueles direitos que esses jovens já não têm. Por que essa juventude é protagonista dessas ações mais recentes? Porque o trabalhador mais antigo, ele ainda detém esses velhos direitos. Já os novos, eles já entram no mercado de trabalho sem esses direitos. Então o jovem hoje, ele olha e ele diz: eu não tenho os mesmos direitos que os meus pais. E muito menos ainda em relação aos meus avós. Cada vez mais os direitos vão diminuindo na Europa. Então as gerações mais novas, elas não adquirem os mesmos direitos que foram adquiridos pelas gerações anteriores. Então, o que é que a burguesia faz? Ela procura dividir esses setores mais antigos da nossa classe em relação aos setores mais jovens. Os que são naturais do país, dos imigrantes. Essa divisão, ela é explorada pela classe dominante no sentido de tirar vantagens e ir perpetuando sua dominação e jogando um pacote sobre outro que vão retirando os direitos da classe trabalhadora. Aqui no Brasil, eu lembro que na época da reforma da Previdência, não a primeira do Fernando Henrique, mas a segunda, a do Lula, o que é que as pessoas diziam? Não, servidor público é cheio de privilégio, tem que tirar mesmo o direito deles. Ou seja, você joga o trabalhador do setor privado contra o trabalhador do setor público. Joga muitas vezes o trabalhador com menor grau de especialização contra o com maior grau de especialização. Essa divisão serve a quem? Serve à burguesia, serve aos seus planos, aos seus pacotes de retirada de direitos. Não vou entrar, porque o Fred já se posicionou, a meu ver, corretamente. Esse momento de juventude são muito radicalizados seus métodos, suas ações, mas no plano da consciência, tipo o seguinte: bom, se você pegar os trabalhadores mais antigos, eles voltam na social-democracia. A social-democracia chega no governo e pacote contra o trabalhador. Pacote contra o trabalhador. As centrais sindicais, elas representam mais os interesses dessas camadas mais antigas da classe e viram as costas aos jovens. Por isso que surgem movimentos como o 15M, que aglutina essa juventude. Mas é uma juventude que não consegue ver além dos limites da democracia dos ricos, da democracia burguesa. Não consegue ver além do discurso da cidadania.